Olá, crianças, bom dia. Vamos estudar geografia em inglês. Anote o código da aula de geografia, que é F43. Nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a região Sudeste. Então, na sua folhinha, eu quero que você responda. No número 1, você vai relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as capitais aos estados. No número 2, você vai pintar de cores diferentes os estados que pertencem à região Sudeste. Somente os estados da região Sudeste. Você pode escolher qualquer cor, mas lembre-se que azul no mapa representa os oceanos. Então, escolha uma cor diferente de azul. Número 3. Escreva o nome do único estado da região Sudeste que não é banhado pelo mar. É um estado só, tá? A gente tem esse espaçamento aí entre os quadrinhos porque o nome desse estado é um substantivo composto, formado por duas palavrinhas. Tá bem fácil. Número 2. Leia estas informações a respeito do número de automóveis pelo Brasil. Aí na primeira tabela você tem os 10 estados brasileiros com mais automóveis em 2008. Já na segunda tabela você tem os 10 municípios brasileiros com mais automóveis em 2010. Na letra A. Em 2008, qual estado tinha a maior frota de veículos? Qual a diferença entre os números para o segundo colocado? Aí você vai precisar até fazer uma continha, ó. Tá vendo como é que a matemática é necessária? Então, qual é o estado com a maior frota de veículos que está em primeiro lugar? São Paulo, né? Com 17.590.270 automóveis. Qual é o estado que está em segundo lugar? É Minas Gerais, que tem 5.719.113 automóveis. Para você saber a diferença, você vai diminuir o número de automóveis de São Paulo pelo número de automóveis de Minas Gerais. Letra B. Dentre os estados com mais veículos, quantos pertenciam à região? Aí aqui nós temos região Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Você vai ver que dentre esses 10 estados, quais deles pertencem à região Centro-Oeste? Quais deles representam a região Nordeste, Norte, Sudeste e Sul? Tá? E vai colocar aí dentro da tabelinha. Letra C. Dentre os 10 municípios com mais veículos, quantos estavam na região? Aí, de novo, você vai separar de acordo com a região na tabela. Letra D. O que o excesso de veículos causa nas grandes cidades da região Sudeste? Esse é um problema muito comum no nosso dia a dia, né? Infelizmente, causam o quê? Muitos engarrafamentos, poluição, né? Devido ao grande número de carros nas ruas. Já na segunda atividade, sobre a região Sudeste, nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura e as tradições da nossa região. Leia o texto, depois localize no diagrama as palavras destacadas. Você vai encontrar aí no caça-palavras, nesse diagrama, todas essas palavrinhas que estão em negrito, tá? Então, o setor de serviços da região Sudeste é o mais desenvolvido do país. Essa região conta com grandes universidades, centros médicos e hospitais especializados. Grande variedade de lazer, centros de cultura, hotéis de alto padrão, excelentes restaurantes, bancos, concentração de centros de compras, ruas com lojas especializadas em determinados artigos, enormes terminais rodoviários, linhas de metrô, ônibus e trem. Todas essas palavrinhas que estão aí mais escuras, em negrito, são as que você deverá encontrar no diagrama.
Já na próxima parte da nossa atividade, vamos falar sobre inglês, estudar inglês. Então, anota aí o código da nossa aula, F44. E agora vamos abrir o nosso livro nas páginas 604 e 605. Na página 604, você vai escrever algumas características. Na letra A, about you, sobre você. Letra B, sobre o seu pai. Letra C, sobre a sua mãe. Na letra D, sobre o seu avô. Letra E, sobre a sua avó. Letra F, sobre a sua professora. E na letra G, sobre o seu amigo. Lembrando que são características em inglês. Essa parte do nosso livro é uma revisão dos conteúdos que nós já estudamos ao longo do ano. Então, aí nós temos uma tabela dizendo assim: eu aprendi os nomes de alguns esportes e competições. Lembram dos esportes olímpicos que nós aprendemos? Então, logo embaixo nós temos o número 3, pedindo para você escrever o nome dos seus esportes favoritos. Você pode consultar essa tabela, tá? Lembrando que estamos estudando inglês, então você deverá escrever em inglês. Já nessa tabela pequenininha, no finalzinho da página 604, está dizendo que nós também praticamos os verbos no presente simples, né? Lembram dos verbos que nós estudamos? Então, no número 4, na página 605, você vai ordenar as frases. Então, na letra a frase é I take a shower in the morning. Na letra B, he plays tennis. E na letra C, they study math every day. Então, lembrando, as frases estão fora da ordem, você vai escrevê-las conforme eu ditei para você. Na próxima tabela, eu aprendi a dizer com que frequência eu faço as minhas atividades. Lembra? Always, sometimes, never, usually. Então, você vai responder na letra A, em inglês. Com qual frequência você vai à praia? Você vai anotar aí. Letra B, com qual frequência você toma banho durante o dia? E na letra C, com qual frequência você pratica exercício? Na próxima tabela, está falando que nós aprendemos a falar do que nós gostamos, né? Os estilos de música, de filmes. Então, no número 6, você vai responder em inglês, letra A. Qual tipo de música você gosta? Letra B. Qual tipo de filme você gosta? E na última tabelinha, está dizendo que nós aprendemos a falar sobre os passatempos. No número 7, você vai escrever qual é o seu hobby favorito, qual é o seu passatempo favorito. Façam a atividade de vocês com bastante capricho, lembrando que as páginas a seguir no seu livro da 606 até 608 tem um vocabulário enorme para você consultar caso você tenha dúvida. E também não esqueça que você pode recorrer a mim, tá bom? Então, qualquer coisa, pintou uma dúvida, pintou um branco, manda uma mensagem para a tia, tá? Sempre de segunda a sexta, no horário de 8 a meio-dia. Grande beijo para vocês, bom final de semana. Até a semana que vem.